Convido a amada igreja a abrir o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o apóstolo João, no capítulo 4. Uma passagem, uma palavra bem conhecida. Muitos pregadores Deus já usou para estar ministrando sobre esta palavra. Esta palavra ela vem ardendo ao meu coração já faz uns 2 meses. E eu falando com Deus, eu falei: Senhor, quando eu tiver a oportunidade de ministrar a palavra, eu vou ministrar em cima dessa palavra, porque Deus aqui Ele fala grandemente conosco em cima desses ensinamentos que nós vemos aqui. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou estar lendo a partir do versículo 4. Do 3. Amém? Quem achou diz amém? Todos lendo a palavra do Senhor, acompanhando, que diz assim a partir do versículo 3. Ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Seus discípulos, entre aspas, aqui entre parênteses diz que seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Outro parênteses é aberto aqui, dizendo: pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Só até aqui, amém? Soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, Pai amado Senhor, que eu me humilho, ó Pai, Senhor, na Sua presença, ó Pai. Senhor, me torno nada, ó Pai, Senhor, pó e cinza somente sou, ó Pai, reconheço as minhas falhas, ó Pai. Bem sei, ó Pai, Senhor, que não sou, ó Pai, Senhor, merecedor de anunciar o Teu Evangelho. Mas o Senhor, ó Pai, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai, Senhor, e pelo Teu dom, ó Pai, a salvação, ó Pai. Pai, o Senhor, ó Pai, Senhor, achou graça, Senhor, e misericórdia, Senhor, e me trouxe até aqui, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho. Pai amado, querido Rei, Senhor, bem sei, ó Pai, Senhor, Pai, que eu não sou digno de anunciar tão preciosa palavra, mas o Senhor, Espírito Santo, é quem escreveu esta palavra, e o Senhor vem ministrando essa palavra ao meu coração, Senhor, há dias, ó Pai. Senhor, e eu suplico a Ti, ó Pai, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Pai, Senhor, que esteja falando aqui, ó Pai. Pai amado Senhor, ó Pai, eu clamo a Ti, ó Pai, que esta palavra vá, ó Pai, e produza o efeito para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar a melhor salva de palmas para Jesus? Vamos aplaudir ao Senhor? Faça o melhor que você puder para o Senhor, amém? Aproveitar que está só um pouquinho frio. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Você pode fazer melhor? Vamos aplaudi-lo mais um pouco, porque Ele é digno de aplausos, aleluia. Faça melhor, dê um glória a Deus para o Senhor, porque você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas desejam estar para ouvir a palavra do Senhor, mas não podem. Mas você é privilegiado do Senhor, amém? Alguém pode trazer um copo d'água para mim aqui, fazendo um favor, por gentileza? Aqui o Senhor, Ele vem ministrando essa palavra ao meu coração há dias. Aqui eu encontro vários pontos aqui, ao qual o Senhor, Ele veio trazer transformação à vida de uma mulher que aparentemente ela sorria. Aparentemente ela estava bem, fisicamente ela estava bem, ela não era cega, ela não era muda, ela não era coxa, ela não era surda. Aparentemente os outros olhavam para ela e via que ela estava bem.
Mas a palavra do Senhor vem me dizer no decorrer do texto que essa mulher, ela tinha conflitos internos, ela tinha conflitos pessoais ao qual limitavam ela de estar perante a sociedade, conflitos internos ao qual limitavam ela de se relacionar com outras pessoas, conflitos que haviam dentro dela que a limitavam de chegar perto de um templo, conflitos ao qual limitavam ela de chegar mais perto de Deus. E aqui a palavra de hoje nós vamos estar vendo um pouquinho da história dessa mulher samaritana, ao qual ela esteve apenas um encontro com Jesus. E nesse primeiro encontro que ela teve com Jesus, a vida dela foi transformada. E agora eu começo a ver aqui que Jesus Cristo ele estava viajando na sua viagem missionária. Por onde ele andava, milagres eram realizados. Por onde Jesus Cristo andava, a vida de pessoas eram transformadas. E ele chegou até um lugar aqui chamado Sicar, uma cidade ali que ficava na região ali de Samaria. E ali, a hora sexta aqui era aproximadamente a hora do meio-dia. Agora pensa você que se no deserto às 8 horas da manhã o sol já é de 32 graus, imagina você ao meio-dia. Ao meio-dia ali o sol estava escaldante, ali Jesus Cristo ali ele parou para se assentar, para descansar um pouco. E nós vemos o que aqui que os discípulos não estavam presentes ali onde Jesus Cristo estava. Mas uma coisa me chama a atenção, que um discípulo estava presente. Porque eu não vejo essa história no livro de Mateus, nem no livro de Marcos e nem no livro de Lucas. Eu vejo essa história no livro de João, porque João estava ali presente. Porque uma coisa que o Senhor ele já fala ao meu coração, aquilo que Ele vai fazer na sua vida, as pessoas terão que ver. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. O mundo pode não ver, mas pelo menos uma pessoa vai ter que ver o que Jesus Cristo vai fazer na sua vida. E o que Ele tem feito na sua vida. Agora eu começo a ver aqui uma mulher, ao qual ela vinha caminhando pelo deserto, para tirar água numa fonte. Ao meio-dia, mas por que ao meio-dia? Porque essa mulher ela tinha conflitos internos dentro dela, que a limitava de sair mais cedo para ir buscar água. Ela também não podia sair mais tarde para ir buscar água, por quê? Porque o sol já havia baixado. Mais cedo o sol estava mais fraco, e mais tarde o sol já ia baixar. Então ela tinha que escolher o horário ao qual havia menos pessoas para estar caminhando ali naquela região. Mas por que isso, evangelista? Porque essa mulher, ela tinha um conflito dentro de si que a envergonhava de estar perante a sociedade. Quem já conhece o texto, já conhece bem esse texto, sabe que essa mulher, ela tinha tido 5 maridos. E o homem ao qual ela vivia nessa ocasião não era marido dela. Ou seja, era uma mulher ao qual ela tinha conflitos, casamentos não deram certo. Ali a vida dela era uma vida marcada por erro, marcada por tropeços, marcada por circunstâncias ao qual a limitava muitas das vezes de andar na rua, porque aquela era uma região pequena, a região de Sicar. E todas as pessoas ali olhavam e falavam, aquela ali era uma mulher pecadora. Ali muitas das vezes, como a região ali era uma região muito preconceituosa, porque naquela época tudo era preconceito, se olhava aquilo que a pessoa fazia e não aquilo que a pessoa era realmente. E essa mulher, ela tinha um motivo para se envergonhar. Por quê? Porque ela havia cometido, sim, muitos erros na sua vida. E aqui o Espírito Santo, ele traz ao meu coração, dizendo aqui, quais são os erros que trazem na nossa vida, ao qual nos trazem vergonha. A nossa vida, muitas das vezes, ela é formada por erros. Erros que nós olhamos e nos envergonhamos. Mas se você tem vergonha daquilo que você errou, você está no caminho certo, porque se você tem vergonha é sinal que você tem um arrependimento. E essa mulher, ela já andava arrependida daquilo que ela fazia, mas ela não tinha como largar aquele erro ao qual ela estava vivendo, porque ela não tinha condição de trabalhar, porque uma mulher não podia trabalhar naquela época, ou seja, ela só podia ser sustentada pelo homem que ela vivia, não era o marido dela, mas era a situação que ela tinha para enfrentar. Vamos dizer o que dizem muito hoje em dia é dito isso, é o que tem para hoje. É o que tinha para hoje na vida daquela mulher, ela viver naquele erro, porque se ela largasse aquele homem ao qual ela vivia, a palavra do Senhor não diz as características desse homem. Muitas das vezes era um homem que batia nela, muitas das vezes era um homem que chegava embriagado em sua casa,
E muitas das vezes era a única pessoa que tinha condição de estar mantendo uma mulher que era pecadora. Uma mulher ao qual havia errado porque já tinha passado por 5 maridos. E se naquela época a mulher ela fosse devolvida por um marido, já era motivo de vergonha para a vida dela inteira. Agora imagina, 5 maridos já tinham devolvido aquela mulher. Já tinham se separado dela. Ou seja, tinha coisa errada na vida daquela mulher. Tinha muita coisa errada, e ali ela começa a andar e caminhar, e ali a vida dela, ela podia estar pensando, é só mais um dia ao qual eu vou buscar água. Mas existe um dia, meus amados, que o Jesus Cristo ele vem de encontro com a nossa vida. Existe um dia que essa situação ela tem que chegar ao fim. Porque a pessoa de Jesus Cristo estava sentado ali à beira daquele poço. E aquela mulher olhou e viu um homem assentado naquele poço. E ela pensou, eu não posso nem chegar perto, porque se os outros venham perto daquele homem, vão pensar, o que vão pensar? Mas eu já não posso recuar, porque se eu voltar atrás, já vai passar do horário ao qual eu posso buscar água. Mais tarde eu não posso buscar água, porque aqui vai estar cheio de pessoas. Essa é a única ocasião que eu posso matar a minha sede. E quem sabe o homem ao qual ela vivia, se ela voltasse sem a água, o homem iria bater nela. O homem iria ofender ela, o homem iria dizer coisas desagradáveis para a vida daquela mulher. Então ela já tinha uma vida atribulada, então ela queria evitar mais confrontos, mais conflitos. E quando nós encontramos situações assim, quão deplorável se encontra a vida da pessoa. Será que você já encontrou situações ao qual você fala, eu tenho que ir lá, porque senão, se eu não for e trazer aquele resultado, eu já vou ouvir um monte. Eu estou cansado dessa situação. Eu estou cansado de chegar e enfrentar todos os dias a mesma situação. Mas, meu amado, essa mulher, ela decidiu ir. Porque ela viu aquele homem e falou, não me importo, eu só vou lá, eu só vou tirar água e eu vou voltar para a minha casa. Como tem sido assim todos os dias. Mas ali não estava sentado qualquer homem. Ali não era Pedro que estava sentado. Não era Tiago que estava sentado, não era João que estava sentado. João podia estar próximo dali de Jesus. Não eram os 12 discípulos que estavam ali reunidos em volta daquele poço, não. Era Jesus Cristo que estava ali, meus amados. E o que isso vem dizer? Meu amado, aonde Jesus Cristo está, a situação ela é diferente. Aonde Jesus Cristo está, meu amado, não existe acusação para a minha vida e para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E ali, meu lado, ela olhou para aquele homem e falou assim, eu vou lá, eu vou tirar água. Só que ali ela teve uma surpresa, porque Jesus Cristo disse para ela, dá-me de beber. E ela ficou chocada porque o homem não podia se relacionar ali, não podia falar com mulher. E ainda mais sendo ele judeu e ela samaritana. Mas por que isso, evangelista? Eu vou apenas aqui abrir um parêntese rápido. Porque se eu vou parar aqui para contar a história, por que os samaritanos não conversavam com os judeus, eu vou tomar toda a pregação. E não é esse o sentido, mas eu abro um parênteses. Porque lá atrás, quando Salomão errou tanto, Salomão pecou tanto, que ali Deus chegou para Salomão e disse para Salomão, Salomão, eu vou dividir o templo, eu vou dividir o reinado, Salomão. E o reinado de Judá só vai ficar por causa do seu pai, porque eu amo a vida do seu pai Davi, Salomão. E ali Israel, ele que era uma nação só, foi dividido em reino do norte e reino do sul. E ali, o reino do norte, ele foi tomado ali pelos sírios, pelos assírios, pelos persas. E o reino do sul foi tomado ali pelos babilônios. E ali, quando eles voltaram para restabelecer o culto ali em Israel, depois da era de cativeiro, depois de todo aquele tempo, foi estipulado que a adoração seria feita em Jerusalém.
O povo deveria subir até Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém. E o reinado do norte, o povo do norte, eles se contaminaram com a adoração de outros deuses, com a adoração de Baal, com a adoração de Azera. E ali, quando eles restabeleceram o culto, eles começaram a dizer, a adoração somente é no Monte Gerizim. Por isso começou a existir um conflito religioso, um conflito de interesses entre o reino do norte e o reino do sul. O povo ali de Samaria pertencia ao reino do norte, e o povo judeu pertencia ao reino do sul. Por isso que ali eles não se conversavam, não tinha conversa entre si. E ali ainda mais um homem com uma mulher não podia conversar, ainda mais sendo ela samaritana. Mas o que eu vejo de Jesus Cristo é porque Jesus Cristo ele quebra o protocolo da situação. O nosso mestre ele é especialista em fazer isso, em quebrar o rótulo, o protocolo da situação. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que para ela ser liberta, ela tem que fazer rituais e rituais, para que haja quebra de maldição, que haja perdão de pecados. A pessoa pensa que ela tem que fazer rituais, e mais sacrifícios, sendo que com Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo ele mostra uma situação diferente para essa mulher, e ali essa mulher, ela olha para ele e fala, como pede-me de beber, sendo eu samaritana, e tu judeu? E ali Jesus Cristo ele vem e diz para aquela mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Existe o dom de Deus. E aqui, meu amado, que eu quero começar esta palavra, eu quero falar hoje sobre o dom de Deus. O dom ao qual o Espírito Santo, é nele em que estão todos os dons. Eu já preguei aqui a respeito de dons, que o Espírito Santo, existem muitos dons, dom de administração, dom de cura, dom de profecia, são diversos os dons, mas somente um é Espírito. Mas aqui eu quero falar do dom, que não existe no homem, mas é o dom de Deus. Evangelista, qual é o dom de Deus? A salvação. Meu amado, posso eu salvar alguma vida nesta noite? Pode o evangelista Ivo salvar alguma vida nessa noite? Não, meu amado, eu não posso salvar a ninguém, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus. Eu posso evangelizar uma pessoa, e essa pessoa ela pode aceitar a Jesus Cristo, e a salvação vem através de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas eu mesmo, eu não posso salvar a ninguém. A palavra do Senhor vem dizendo lá em 1 Coríntios, aonde Paulo, ele confronta a igreja de Coríntios, e dizendo que há uma briga ali na igreja de Coríntios, dizendo, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro. E ali Paulo ele confronta dizendo, pode Paulo salvar alguém? Pode Apolo? Foi Paulo que foi crucificado lá no madeiro? Não foi. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E esse é o dom de Deus para nossas vidas, meus amados. Porque Deus ali, Jesus Cristo, Ele plantou o dom que Ele tinha para a vida daquela mulher. Porque Deus ali, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, começou a revelar toda a vida daquela mulher que eu já disse aqui. Disse dos 5 maridos que ela tivera, e o homem que ela vivia já não era marido dela. E ali ela olhou para Jesus Cristo e disse, eu vejo que você é profeta. Mas Jesus Cristo, além de ser profeta, Ele diz o quê? Se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, você é quem pediria me dar-me de beber.
E Jesus Cristo aqui ele fala da água viva, porque a salvação, ela não tem efeito algum se não tivermos a água viva dentro de nós. Como assim, evangelista? Você está pregando heresia? Não, não é heresia. O que adianta nós aceitarmos a Jesus Cristo num culto maravilhoso, ao qual o Senhor fala conosco? Nós escutamos o Espírito Santo falando no nosso coração, e o arrependimento brota dentro de nós, e nós aceitamos já Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Eu aceitei a Jesus, eu estou salvo. Aí sai do culto, o culto abençoado, que a pessoa não queria que acabasse o culto, mas a pessoa ela aceitou Jesus, mas ela não bebeu da água da fonte. Ela não bebeu da água da fonte de vida eterna que é Jesus. Meu amado, existem igrejas que pregam que uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é assim, sendo que o reino dos céus, ele é tomado à força. Como assim, evangelista? Se nós pararmos de beber água, assim como está em São Paulo, em alguns estados do país também, um caos por falta de água. Se o ser humano parar de beber água, o próprio Jesus Cristo, quando ele esteve no deserto por 40 dias jejuando, ali Jesus Cristo, ele bebeu água, porque sem alimento, o ser humano ele consegue viver muitos e muitos dias sem alimento. Só que se o ser humano ficar sem água, os órgãos começarão a se ressecar. Ali a pessoa ela terá falência múltipla de órgãos. A pessoa, os órgãos irão começar a falecer, começarão a morrer, por quê? Porque a água é aquela que nutre os órgãos. E isso eu estou falando fisicamente, eu estou falando do nosso corpo material. E Jesus Cristo ele vem falando da água viva espiritual, aquele que sacia a nossa vida espiritual. Meu amado, o que eu estou querendo dizer aqui é que Jesus Cristo trouxe salvação para aquela mulher, porque aquela mulher, ela aceitou a salvação de Jesus Cristo, e ainda disse mais, ela saiu dali e foi para a cidade. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? Quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo e bebe da água da vida, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus erros, ele vem cair por terra, porque agora o inimigo que acusava, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Ei, meu amado, tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor trouxe para aquela mulher? Ele trouxe vida nova para uma vida que já não vivia mais, mas era apenas uma pessoa que vegetava na terra, apenas esperando a hora da morte. Percebe o que é um encontro com Jesus Cristo? Aquela mulher, até aquele poço, ela já não tinha mais vida. Era uma mulher que rastejava na terra, mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus Cristo, ela recebeu o dom de Deus e bebeu da água da vida. E a partir daquele momento ela começou a ter uma nova vida perante Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo, ele não apenas cura e faz milagre não, mas Jesus Cristo, o que eu acho mais importante na obra de Jesus Cristo, meus amados, aprendam isso. O mais importante de ter Cristo na nossa vida, não é ter a conta farta de dinheiro não é ter as melhores vestes, as melhores roupas ali no guarda-roupa, não é viver uma vida plena em saúde não. A melhor coisa que existe em Jesus Cristo é o dom de Deus, que é a salvação. De que adiantaria eu viver uma vida regrada de saúde até os meus 130 anos, e dali eu falecer e não ter a salvação de Deus? O que adianta, meus amados, viver uma vida bilionária, rica, gozando dos maiores e melhores prazeres dessa terra, se não houver salvação?
Meu amado, a salvação de Jesus Cristo é aquilo que nos impulsiona para viver. Por quê? Porque existe uma água viva brotando e jorrando dentro de nós. Essa água, o que é uma água viva? É quando você vai ali nas represas e você vê que a água está correndo para algum lugar. A água ela não está parada. Ei, ainda nós estamos enfrentando uma doença muito grave que está assolando aqui São Paulo, que é a Aedes aegypti. Aonde se prolifera? É na água parada. É dali que sai o criadouro do mosquito. E quando a pessoa tem uma vida parada, meu amado, ela está propícia a gerar doença para a sua vida. Ela está propícia porque a pessoa que está parada na obra do Senhor, a água viva já não está mais brotando dentro da sua vida. Ou seja, o dom de Deus já perdeu o efeito para esta pessoa. Porque a pessoa, ela não sente mais a presença de Deus. O andar com Jesus Cristo já não vale mais a pena, porque ela não consegue ver o que Jesus Cristo tem para a sua vida. Ela está com a vida parada, está com a vida estacionada. É aquela pessoa que ela não vai, ela não avança, ela também não regride, é uma pessoa parada. E nós sabemos muito bem que a pessoa que está parada, ela está morta. Movimento é vida. Tanto para a nossa vida física. Temos nosso irmão Anderson aí que é adepto à academia. Ele sabe que movimento é vida. Por quê? Porque está sempre constante em movimento. Para se manter bem, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, isso é gerar vida. Isso eu estou falando dentro, isso eu estou falando no nosso pessoal, na nossa vida física, e na nossa vida espiritual também. O crente que está parado, o cristão que ele está estacionado, que a água viva parou de brotar dentro dele, esse cristão se encontra morto. De que adianta ter aceito a Cristo como único e suficiente Salvador, se essa pessoa, ela estaciona na fé e fica parada? Meu amado, ei, a obra do Senhor, ela é bem clara em dizer que o justo, ele viverá da fé, e a fé sem obras, ela é morta. E lá em Hebreus também diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como tudo se liga até Jesus Cristo. Porque como aquela mulher iria acreditar no que aquele homem, ao qual ela não conhecia, ela não sabia quem ele era, mas ela creu que ali ele era profeta, e que através dele, ela teria água viva para a sua vida. Porque essa mulher, ela teve uma transformação tão grande, porque ela virou uma missionária. Ela foi até a cidade, e ali Jesus Cristo que estava descansando no poço. Quando aquela mulher saiu da presença de Jesus Cristo, trouxe aquele multidão de pessoas, para que Jesus Cristo ouvisse aquelas pessoas, falasse com aquelas pessoas, curasse aquelas pessoas, desse o dom de Deus para aquelas pessoas, e além do mais do dom de Deus, desse a água viva para aquelas pessoas. O Senhor diz que quem provar da água viva jamais tornará a ter sede. Aquele que prova da água viva, prova de Jesus Cristo. Eu vejo pessoas se afastando do Evangelho. Me dá uma agonia em saber que aquela pessoa, ela não provou de Jesus Cristo. Não, ela não provou. Porque se você provar de Jesus Cristo, você nunca mais vai voltar para trás. E muitas pessoas estão nessa busca. Ei, você não precisa cruzar o mundo inteiro para tentar achar essa água viva. Essa água viva se encontra no culto desta noite. Essa água viva estava aqui quinta-feira, terça, domingo, vai estar amanhã. Talvez, eu não sei, e se ele voltar hoje para buscar a sua igreja? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que nós precisamos encontrar a água viva que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo, quando você tem um encontro com Jesus Cristo e realmente aceita a água da vida, você jamais tornará a ter sede.
E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. O hino que foi louvado aqui, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Sabe por quê, meu amado? No Santo dos Santos era onde ali o sacerdote, ele tinha o contato ali com o mundo espiritual. E no Santo dos Santos era onde ali a água viva se encontrava, porque a água viva ela era limitada para as pessoas, era somente para o povo de Israel, era somente para os judeus, e a água viva era somente para o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor vem dizendo lá em João, que vem dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo veio para nós, mas nós não o recebemos. Se eles não receberam o Verbo, porque o Verbo, o que é o Verbo? O Verbo é a palavra, meu amado, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra desceu até a terra, meu amado, essas sagradas escrituras que eu vos digo aqui, é Jesus Cristo, porque Ele era o Verbo, e no princípio Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e nesse momento, esse mesmo Verbo, Ele se encontra sentado à destra do Pai, olhando pela minha vida, olhando pela sua vida, batalhando todos os dias para que a água dele venha tocar a minha vida e a sua vida, porque aquele que receber a água de Deus, esse nunca mais terá sede, e um dia poderá chegar até a fonte inesgotável de água viva, que é Jesus Cristo que está lá no céu. A água vida hoje nos convida, a água viva nos convida. Jesus Cristo ele fala, bebe da água. Muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, muitas pessoas estão preocupadas, estão igual os discípulos. Os discípulos nessa ocasião eles estavam preocupados em quê? Em matar a sua própria fome, porque foram na cidade buscar alimento para comer. Só que eles tiveram uma surpresa, porque quando eles estavam no mercado de peixe, veio uma mulher gritando, falando, eu achei a água da vida. Os discípulos tiveram uma surpresa, porque eles estavam comprando um alimento para o mestre, e veio uma mulher gritando que achou a água da vida. Ele falou, o que é essa água da vida? E daquela multidão que voltou com aquela mulher também, estavam os 12 discípulos ali reunidos, e falando, o que aconteceu? O que aconteceu para esta mulher estar tão abundantemente feliz? Mas você acha que o inimigo não vai parar por aí? Meus amados, uma coisa que eu tenho aprendido no Evangelho, é que quando nós aceitamos a Jesus Cristo e realmente provamos da água da vida, Jesus Cristo ele muda a nossa vida. Você crê que Jesus Cristo muda vidas? Você crê que Jesus Cristo transformou a sua vida e tem transformado todos os dias? Eu vivo uma vida de transformação, tanto que na minha vida aqui está escrito, tem uma plaquinha aqui espiritual, escrito em obras. O Espírito Santo continua trabalhando na minha vida. Ele não concluiu ainda a boa obra que Ele tem na minha vida, porque o dia que Ele concluir, se Ele não voltar antes, eu vou para com Ele, para um lugar que já está preparado para mim desde a fundação dos séculos. Mas uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias no Evangelho é que o Senhor Ele nos limpa, o Senhor nos transforma, o Senhor nos renova todos os dias. Mas o inimigo insiste em tacar na nossa cara o nosso passado. Todos os dias o diabo vem e nos chama para uma vida de pecado, ao qual nós vivíamos, já não vivemos mais. Mas todo dia ele vem com uma artimanha para querer nos voltar, fazer olhar para trás. Mas aquele que provou da água da vida, ele diz não para o pecado. Aquele que provou da água da vida, ele diz não.
Porque aquele que prova da água da vida, ele nunca mais quer voltar para a sequidão. O povo, quando estava peregrinando no deserto, o Senhor fez brotar água da rocha. O Senhor transformou num rio que era águas amargas em águas cristalinas e doces. O Senhor sustentava o povo ali no deserto. Só que aquele que tinha provado a água da vida era apenas Moisés e Josué e Caleb, a sua família, porque acreditavam na palavra daquele líder que estavam lá na frente. Eles acreditavam no que Moisés dizia, que existia uma terra prometida sim, mas por outro lado existia 3 milhões de pessoas que não acreditavam. 3 milhões de pessoas que olhavam para Moisés e diziam: Moisés, você nos tirou do deserto, nos tirou do Egito, para morrermos aqui no deserto, Moisés. Temos saudades, Moisés, das abóboras, dos pepinos do Egito. E aqui todos os dias é sempre a mesma coisa, é sempre maná, é sempre codorniza. Meu amado, aquele que prova da água da vida, ele não olha para trás. O diabo, ele tenta acabar com a nossa vida nos mostrando o passado. Mas essa é uma frase conhecida, mas o Espírito Santo nos faz lembrar aqui. Quando o diabo quiser te lembrar do seu passado, lembra para ele do futuro que ele está reservado. Quando o diabo quiser apontar e mostrar o seu passado, mostra para ele qual vai ser o futuro dele. Mostra para ele que ele já está condenado. Mostra para ele que o seu Senhor que você serve, que lhe deu a água da vida, esse ele tem conduzido a sua vida, e é esse Senhor que vai derrotar Satanás para sempre. Mas por que Deus não derrotou Satanás totalmente? Sabe por que Deus não destruiu Satanás totalmente? Porque você só destrói totalmente aquilo que pode lhe ferir, aquilo que pode te matar. O diabo não tem força contra o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é muito maior. E o mesmo diabo que acusava a vida desta mulher, naquele dia ele caiu por terra, porque essa mulher, ela conheceu o dom da vida, o dom de Deus, que é a salvação. Meu amado, é através do dom de Deus, que não sou eu quem dou, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo quem dá. Deus, ele trouxe, Jesus Cristo trouxe para essa mulher o dom da vida. E mais do que o dom da vida, mais do que o dom de Deus, que é a salvação, ele também trouxe a água da vida. E meu amado, não adianta apenas aceitar a Jesus, nós temos que permanecermos firmes e fiéis na obra do Senhor, para que a água da vida venha estar a cada dia mais brotando em nossas vidas e em nossos corações, para que o diabo ele venha reconhecer, para que as pessoas possam olhar e ver que apesar de todos os erros, as limitações e fraquezas que nós tivemos lá no passado, Jesus Cristo tem um futuro de glória maior preparado para nós, e que a nossa vida todos os dias é uma transformação. E se a tua vida tem sido transformada todos os dias, você tem que glorificar e ser grato ao Senhor por isso. Porque, meu amado, as demais coisas não serão acrescentadas àquele que buscar primeiro o reino dos céus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados. Se nós não tivermos o que vestir, se nós não tivermos o que comer, se nós não tivermos como andarmos, nós ainda temos o maior triunfo do cristão, que é uma salvação preparada por Cristo lá nos céus. Ainda que nós não tenhamos mais forças para caminhar nessa terra, aqui não é o fim. Tem algo melhor de Deus preparado para nós lá no céu. E foi isso que essa mulher recebeu naquele dia, o dia que marcou a sua vida. E se até o dia de hoje você não tem bebido da água da vida, hoje é o dia de você beber desta fonte, beber desta água da vida e continuar, e continuar, e continuar,
Porque derrotado não é quem perde, o derrotado é aquele que desiste. E no nome do Senhor Jesus você não vai parar. No nome do Senhor Jesus, até o dia de hoje, se você errou, hoje Jesus Cristo Ele tem perdoado o seu pecado. E Ele tem dito para você: dá-me de beber. Dá-me de beber, porque eu tenho algo muito melhor para você. Sabe o que é o dá-me de beber? Que Jesus Cristo disse para essa mulher? É o primeiro passo. O primeiro passo quem tem que darmos é nós. Jesus Cristo disse para essa mulher: dai-me de beber. E ali essa mulher retrucou com Jesus Cristo e disse: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, que é a salvação, e quem lhe pede de beber, você é quem pediria para beber. É isso que Deus tem para a nossa vida. Ele fala: dê o primeiro passo. Você dá o primeiro passo e eu te vejo, e eu lhe mostro como que é andar numa vida em retidão e santidade. Dê o primeiro passo que eu vou te mostrar quem eu sou. Dê o primeiro passo que eu te mostro que eu sou Deus nessa terra. Dê o primeiro passo que eu lhe darei a água da vida. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Só até aqui o Senhor nos deu. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui, amém? Gostaria que vocês louvassem aquele hino Águas Purificadoras. Gostaria que apagasse as